Vamos lá, o Enem 2009. Então parem aí, leiam, façam análise e depois voltem. Essa é uma questão um pouco maior e precisa um pouco mais de análise. Apesar de não ser uma questão que eu ache difícil ou muito complexa. Mas a gente tem que analisar várias coisas aí. Então vamos lá. Um medicamento, após ser ingerido, atinge a corrente sanguínea e espalha-se pelo organismo. Mas, como suas moléculas não sabem, certo? Não sabem, entre parênteses, onde é que está o problema, podem atuar em locais diferentes do local alvo e desencadear efeitos além daqueles desejados. Não seria perfeito se as moléculas dos medicamentos soubessem exatamente onde está o problema e fossem apenas até aquele local exercer sua ação? Então aqui está falando que dos efeitos colaterais que os remédios podem provocar, né? Um certo antibiótico que você toma pode dar uma azia, essas coisas, tá bom? A técnica conhecida como iontoforese, indolor e não invasiva, promete isso. Aí o aluno já descabela, né? Meu Deus, eu não sei o que é isso. Não precisa saber, gente. Calma, leia o enunciado, depois faça uma análise, tá? Como mostram as figuras, eu vou mostrar daqui a pouco as figuras aqui. Essa nova técnica baseia-se na aplicação de uma corrente elétrica de baixa intensidade sobre a pele do paciente, permitindo que fármacos permeiem membranas biológicas e alcancem a corrente sanguínea, sem passar pelo estômago. Tá? Então, no caso que eu relatei anteriormente, esse método poderia ser vantajoso, ou pode ser vantajoso. Muitos pacientes relatam apenas um formigamento no local de aplicação. O objetivo da corrente elétrica é formar poros que permitam a passagem do fármaco de interesse. A corrente elétrica é distribuída por eletrodos, positivo e negativo, por meio de uma solução aplicada sobre a pele. Certo? Se a molécula do medicamento tiver carga elétrica positiva ou negativa, ao entrar em contato com o eletrodo de carga de mesmo sinal, ela será repelida e forçada a entrar na pele, chamado de eletrorrepulsão. Cargas iguais se repelem. Se for neutra, a molécula será forçada a entrar na pele juntamente com um fluxo de solvente fisiológico que se forma entre os eletrodos, chamado de eletroosmose, certo? Então, possivelmente, esse solvente possui íons para carregar essa molécula de fármaco que é neutra. Então, vamos à primeira figura. Eletrorrepulsão, que é aquele do fármaco que tem cargas, certo? O que está sendo mostrado aqui? Uma bateria, certo? Uma bateria polo negativo, polo positivo. Ok? Polo negativo, polo positivo. A bateria, no polo negativo da bateria, sai os elétrons. Então, a direção dos elétrons é o quê? Saindo daqui e vindo para o eletrodo positivo. Ok? O que eles colocam? Eles colocam um fármaco na pele da pessoa, tá? Junto com um solvente aí, fisiológico que eles chamam. Então, olhando para essa figura, se o fármaco for positivo, eles vão botar desse lado o fármaco com solvente. Então, o que vai acontecer? Na hora que liga a bateria, como é positivo com positivo, esse fármaco vai entrar, certo? E acontece a mesma coisa aqui. Se o fármaco é negativo, tem uma carga negativa, junto com o solvente, esse fármaco vai entrar por repulsão a esse eletrodo negativo. Então, vem para cá, certo? É basicamente isso que acontece. E é que está sendo mostrado aqui, ó, fármaco negativo entra, fármaco positivo entra do outro lado. A outra figura é essa eletroosmose, tá? É quando o fármaco ele é neutro. Então o que acontece? Vai ter um fluxo de solvente. Aqui ele mostra o quê? Que esse fluxo de solvente é do eletrodo positivo para o negativo. Então possivelmente esse solvente tem cargas elétricas o quê? Positivas. E aí essas cargas elétricas, esse fluxo de solvente vai empurrar essas moléculas de fármaco neutro para dentro do corpo, para aquele local onde necessita ter esse fármaco, certo? Isso aqui a gente viu muito falando sobre eletrólise, tá? O mesmo sisteminha. Vamos lá para as questões? Então ele fala aí, de acordo com as informações contidas no texto e nas figuras, o uso da iontoforese.
provoca ferimento na pele do paciente a serem introduzidos os eletrodos, rompendo o epitélio? Falou isso no texto? Não, né, gente? Falou que tem simples formigamento aí, não é isso? Então, não há ferimento na pele, ok? Isso está lá no texto. Aumenta o risco de estresse nos pacientes causado pela aplicação da corrente elétrica? Falou alguma coisa disso no texto? Não. Não tem nenhum tipo de estresse o uso dessa técnica. C. Inibe o mecanismo de ação dos medicamentos no tecido-alvo, pois este passa a entrar por meio da pele. Ele fala que inibe? Não, ele fala das vantagens. Quais as vantagens? É aplicar o medicamento no local onde precisa chegar esse medicamento, sem passar por outras partes do corpo. Ele fala que até que uma das vantagens é o quê? O medicamento não precisar passar pelo estômago, não é isso? D. Diminui o efeito colateral dos medicamentos, se comparados com aqueles em que a gestão se faz por via oral. É a D, né, gente? Ele diminui esse efeito colateral, certo? O medicamento não precisa mais passar pela via oral. Ele pode ser aplicado diretamente no local. E E. Deve ser eficaz para medicamentos constituídos de moléculas polares e ineficaz se essas forem apolares. Ele falou algo de polaridade? Não, né, gente? O que está mais próximo da polaridade? Ele falou de cargas, aquelas que estão carregadas positivamente ou negativamente. Mas existe a técnica para quê? Que é a figura B. É a técnica em que moléculas neutras podem entrar. E ele fala neutras, essas moléculas elas podem ser polares ou apolares. Tá? Não falou nada sobre isso. Ok? Então, a questão certa é a questão D. Verifiquem aqui nessa questão. Tem coisas sobre eletrólise. Porém, se a gente for ver, né, na realidade, a eletrólise nos ajudou o quê? A analisar, certo, as figuras. Mas a resposta, se você for ver diretamente elas não têm a ver com a eletrólise. Certo? Não tem nenhum conceito de eletrólise aqui. Então, assim, o que a eletrólise e a eletroquímica fez a gente? Fez a gente analisar uma figura, certo? Ter uma análise holística do problema e fez com que a gente chegasse na resposta correta, tá bom? Então, as questões do Enem é muito parecidas com isso, beleza? Então, Enem 2009. Vamos lá. Para que apresente condutividade elétrica adequada a muitas aplicações, o cobre bruto obtido por métodos térmicos é purificado eletroliticamente. Então aquele cobre que é retirado lá do minério, ele é tratado, ou esse cobre bruto ele é obtido por métodos térmicos, ou seja, aplicando temperatura, certo? Pegando esse minério e aplicando temperatura para obter esse cobre bruto. Beleza? Esse cobre bruto ele é purificado eletroliticamente. Isso aqui tem a ver com eletroquímica. Beleza? Nesse processo, o cobre bruto impuro constitui o anodo da célula, que está imerso em uma solução de sulfato de cobre. O que acontece no anodo, gente? Oxidação. Então, no anodo vai ter o cobre impuro, onde vai acontecer o que? Oxidação. À medida que o cobre impuro é oxidado no anodo, ele ainda fala isso, íons de cobre 2 da solução são depositados na forma pura no catodo. Então lembrem aí, desenhe um vaso aí, um becker, com 2 eletrodos dentro, no mesmo becker, certo? Com a fonte aí de elétrons. O que acontece no anodo? O anodo ele oxida. Quando ele oxida, ele fornece elétrons, certo? Para o sistema. Ele oxidou, certo? Esses elétrons, na verdade, que estão vindo para cá, eles são provenientes de onde? De uma fonte de alimentação, certo? De uma fonte elétrica. Esses elétrons que chegam, eles vão o quê? Atrair esses íons de cobre, fazendo com que o catodo, onde acontece a redução, receba somente os íons de cobre 2+, onde vai ser reduzido. Então vai aumentando
esse eletrodo aqui. Enquanto o outro vai sendo o quê? Corroído. Certo? Lembrem que o eletrodo que está no anodo é um cobre impuro, então tem outras coisas a mais ali. Beleza? E esse cobre do anodo impuro está migrando para o catodo, está sendo purificado como? Migrando para o catodo, onde está sendo reduzido. Quantas impurezas metálicas, da onde? Lá no anodo, algumas são oxidadas. Então ele afirma aqui, ó, algumas impurezas metálicas são oxidadas, ou seja, vão para a solução, passando a solução, enquanto outras simplesmente se desprendem do anodo e sedimentam abaixo dele. Então faço um desenho com os dois eletrodos, o anodo sendo oxidado, parte de impureza vai para a solução e parte se desprende, ou seja, forma uma lamazinha embaixo, que a gente chama de lama anódica, tá bom? As impurezas sedimentadas são posteriormente processadas e sua comercialização gera receita que ajuda a cobrir os custos do processo. A série eletroquímica anterior, no caso essa aqui, lista o cobre e alguns metais presentes como impurezas no cobre bruto, de acordo com as suas forças redutoras relativas. O que se falou aqui? Gente, tudo isso aqui está presente naquele cobre bruto, que foi citado aqui. Ó. Tudo isso aqui está presente. O que citou no texto? Esse cobre bruto, com tudo isso aqui, está no anodo. Esse anodo sofre oxidação. O cobre oxida. Outras coisas oxidam junto com o cobre, mas outras coisas são depositadas embaixo, ou seja, não sofre oxidação e nem redução. Certo? Ela só se desprende desse cobre bruto e precipita. Então vamos lá analisar. O que está mostrando essa flecha aqui? Ó? Essa flecha está mostrando que daqui para baixo aumenta a força redutora. Ou seja, o zinco, no caso aí, ele vai ser um agente redutor muito mais forte do que os outros. Redutora, agente redutor. O que acontece com o agente redutor? Lembrem lá? É uma substância, o agente redutor, é uma substância que provoca redução em outra. Se ele provoca redução em outra, ele se oxida mais facilmente do que a outra substância. Então, de acordo com isso que eu falei, o zinco é, dentro dessa série, o que se oxida primeiro. Depois o níquel, depois o chumbo, depois o cobre. Então, o cobre bruto, o que vai acontecer? Na hora que começa o processo de purificação, quem vai sair primeiro? Primeiro sai o zinco, depois sai o níquel, depois sai o chumbo e agora sai o cobre. Certo? Então sai o cobre aqui, é o quarto metal a sair. Então esses três vão estar em solução e o cobre vai saindo. Conforme vai saindo cada um, o que vai se desprendendo? Que vai criando buracos, né, no anodo. Vai desprendendo o quê? Prata, platina e ouro. Por isso que paga, né, aquela laminha lá, ou aquilo que foi precipitado, sedimentado, ele paga parte do processo de purificação. Só para vocês terem uma ideia, demora semanas, passando corrente elétrica ali. Então por que paga? Porque a gente tem o quê? Metais preciosos ali naquela lama. Prata, platina e ouro. Certo? Então vamos lá a resposta. O que ele pergunta? Entre as impurezas metálicas que constam na série apresentada, as que se sedimentam abaixo do anodo de cobre são, já falei, né? Ouro, platina e prata. Aí você olha para cá, o que é? Gente, normalmente a prova vem com tabela periódica, tá? Mas, qualquer coisa, né? O símbolo do ouro é AU, platina PT e prata AG. Então a questão certa aí é a questão B, certo? É a questão B. Isso aqui, esse tipo de questão, ela já pediu um pouco mais de conteúdo pra gente, tá? Não foi uma simples interpretação, mas uma interpretação junto com os conhecimentos de eletroquímica, principalmente em relação a quem é agente redutor, quem é agente oxidante, certo? E de eletrólise também, né?